Bom dia a todos. Hoje, 21 de junho do ano 2022, às 8h01, declaro aberta a sessão da Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. E, Ana Cláudia, por favor, espelhe aí a ata para que possamos deliberar a respeito da sua aprovação ou necessidade de eventual retificação. 22ª ata, sessão dia 14 de junho. Pode ir baixando, Ana. Ok, todos de acordo? De acordo. Aprovada a unanimidade. Expediente algum, Ana Cláudia? Não há, excelência. Obrigado. Comunicações, indicações e propostas. Hoje nós temos os festejos do natalício de um colega, o desembargador João Rebouças. Imagino que possamos fazer aqui a proposição conjunta, uma moção de congratulações, desejando saúde. Sem problema. Vida longa ao aniversariante. Todos de acordo? Então, De acordo. Se associa, excelência. proposição conjunta, o Ministério Público se associa. A Cláudia aí, e o expediente que seja encaminhado à sua excelência, o desembargador João Rebouças. Eu não tenho nenhuma outra proposição. Desembargador Saraiva Sobrinho. Pois não, senhor presidente, já me somei às proposições feitas por Vossa Excelência. Não sei se a Ana registrou o ofício da OAB, endereçado a Vossa Excelência, do doutor Aldo Medeiros de Lima Filho, em ano, o ofício 0231-2002. Expediente não foi noticiado aí, Ana. Houve um expediente eu tenho um expediente que eu li as sessões passadas, agradecendo pela sua recondução à presidência da OAB. Eu li em sessões passadas. Se for que ele está se referindo. É isso, desembargador? Este é mais recente, presidente. Acredito que talvez não tenha chegado a vossas mãos, me permita fazer uma reprodução. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Norte, vem apresentar congratulações à Câmara Criminal do Tribunal de Justiça pela alteração do regimento interno, que passou a contemplar sustentação oral no recurso e agravo em execução. A proposição foi apresentada pelo conselheiro federal Silidon Maia Tomás do Nascimento e aprovada à unanimidade pelos conselheiros estaduais na sessão realizada no dia 19 de maio. Só esse registro, presidente, que é muito interessante para a nossa Câmara, o agradecimento, acima de tudo, do doutor Aldo. Perfeito. Em seguida, posso ir, presidente? Pois não. Em seguida, senhor presidente, eu gostaria de apresentar um voto de pesar pelo falecimento deste domingo, 19 de maio, da professora Valéria Martins, esposa do ex-vereador, jornalista, radialista, ex-presidente da Câmara Municipal de Natal e atual secretária adjunta de Relações Públicas e Política da Prefeitura, Edivan Martins. A digna professora tinha 57 anos, era conhecida pela sua simpatia, por ser muito participativa na carreira política do esposo. Deixou como filhas Iana, Yasmin e Ingrid, além de 2 netas. Eu voto de pesar, lamentando, senhor presidente, o excelentíssimo senhor ex-vereador Edivan Martins. Eu estou de acordo, desembargador Gilson também. Então, aprovado a unanimidade. Mais alguma, desembargador Saraiva? Presidente, só o registro, presidente. Hoje, voto congratulações, no dia de hoje, então, exatamente amanhã, o juiz federal Carlos Wagner Dias Ferreira lançará o livro Diálogo Transjudicial entre Direitos Humanos e Direitos Fundamentais. O juiz federal Carlos Wagner o evento apresentará seu livro e acontecerá no Salão 9 da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, a partir das 17 horas. Ok? Eu estou de acordo. Desembargador Gilson? Também aprovado a unanimidade. E, por fim, senhor presidente, apresentar voto de congratulações pelo Dia do Intelectual. Então, os intelectuais do nosso Brasil, até do mundo como um todo, que sejam cumprimentados
que realmente é quem fazem o que faz o intelectual, a pura nata na história do Brasil. E, como hoje é o dia do aperto de mão, eu quero dar um aperto de mão a Vossas Excelências, ao eminente procurador, a Ana, nossa secretária, a todos que estão nos ouvindo. Por ser o dia do aperto de mão, meu aperto de mão caloroso a todos os senhores. É só, presidente. Obrigado, desembargador Saraiva. Desembargador Gilson Barbosa, comunicações, indicações e propostas. Não tenho, presidente. Já me acostei a todas apresentadas. Então vamos, antes de iniciar os julgamentos, a leitura de acordo há algum? Desembargador Não Gilson, tenho. desembargador Saraiva? Não tem, presidente. Não há. Então vamos iniciar os julgamentos e o primeiro deles com sustentação oral. Deixe-me ver aqui. É o de número 73 na ordem cronológica. É o habeas corpus número 805028, dígito 15, o ano 2022. Impetrante, Dr. Jean Pierre Ferreira Borges. Pacientes, Reginaldo Moreira de Souza Filho e Túlio Gabriel Ribeiro de Souza. Autoridade coatora, Juízo de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Natal. O relator é o desembargador Gilson Barbosa. Processo em mesa, desembargador Gilson. Em mesa, sim. Doutor Gian está na sala, Ana? Não se encontra, Excelência. Vamos. Nem relatou qualquer dificuldade de Não, ingresso. não, senhor. Então, processo Julguemos. apregoado, o desembargador Gilson tem a palavra. Presidente, eu já distribuí previamente com os senhores. É um processo bem simples e eu me permito ler só o final da emenda quando digo ordem conhecida e denegada, em consonância parcial com o parecer do Ministério Público. Desembargador Saraiva Sobrinho ratifica o voto? Sim, presidente. Eu também ratifico. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte, com sustentação oral, é o de número 42 na ordem cronológica. É o apelo criminal número 804202, dígito 31, ano 2021. Apelantes Pablo Micaias da Silva Souza e Cíntia Caroline Melo da Silva. Advogado doutor Nelito Lima Ferreira Neto, apelado ao Ministério Público. Desembargador Gilson é o relator. O revisor, desembargador Saraiva Sobrinho. Processo em mesa, desembargador Gilson. Em mesa, presidente, e há um detalhe. Nele eu vou pedir o parecer oral do Ministério Público. Desembargador Gilson, vamos... Só um instantinho, peraí. Doutor Nelito está na sala já. Sim, Excelência. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Nelito. Vamos ouvir aí o advogado, desembargador Gilson. Na sequência, Vossa Excelência... Certo. Eu avisei tão somente para que Vossa Excelência não atropele aí na celeridade que Vossa Excelência imprime aos processos. Registrado. Doutor Nelito, Vossa Excelência tem a palavra. Por até 15 minutos. Obrigado, Excelência. Excelente senhor presidente dessa Câmara Criminal, desembargador Glauber Rego, na pessoa de quem saúdo os demais membros, desembargador Gilson Barbosa, desembargador Saraiva, serventuários da Justiça, colegas advogados, aqui presentes. Caros desembargadores, o recurso de apelação ora posto, ele visa única e exclusivamente a reforma da sentença no que tange a dosimetria da pena aplicada na sentença condenatória. Analisando os autos, em específico a sentença condenatória, nada há a se cogitar de qualquer vício ou mesmo questionamento com relação à autoria e materialidade constante dos autos, onde restou efetivamente demonstrado toda a autoria e materialidade que resultou na condenação. No entanto, quando se chega na fase da dosimetria da pena, houve efetivamente um excesso onde majorou a pena de forma a torná-la
como a existência de um bis in idem, né? Se nós observarmos, na primeira fase da dosimetria, o doutor magistrado da COR, ele fixou a pena na pena base, em 4 anos. Na segunda fase, inexistiram situações atenuantes ou que causassem a majoração da pena. Quando se chega na terceira fase, e aí aqui eu quero deixar aqui o crime posto em julgamento, né, o que for denunciado, por o artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2, e artigo 157, parágrafo 2º, A, inciso 1, ou seja, concurso de pessoas e uso de arma. Nessa terceira fase, entendeu o magistrado, conforme previsto legalmente, pela aplicação das duas majorantes. E assim o fez incidir, num primeiro momento, o aumento de pena de 2/3, referente ao uso de arma de fogo, o que majorou a pena de 4 anos para 6 anos e 8 meses. E, no segundo momento, aplicou a segunda majorante, que seria o concurso de pessoas, essa no patamar de 1/3, que, conforme lei, poderia ser de 1/3 à metade, e ele entendeu por aumentar em 1/3. E esse aumento, essa majoração da pena, ela passou a ter uma pena de 8 anos, 10 meses, 8 anos, 10 meses e alguns dias. Ocorre, excelências, que quando nós estamos diante de uma fase, efetivamente, de aplicação de pena, nós não podemos fazer incidir, como neste caso específico, uma majorante sobre a outra, sob pena de causar, efetivamente, um verdadeiro bis in idem, posto que o réu passa a ser condenado 2 vezes por o mesmo fato. No caso em específico, se nós somarmos as majorantes aplicadas, 2/3 em razão do uso da arma e 1/3 em razão do concurso de pessoas, nós teríamos aí 1 inteiro, né? Considerando que a pena combinada, a pena base fora de 4 anos, nós teríamos uma pena final, concreta, em 8 anos. No entanto, em razão desse, nós entendemos, equívoco, onde se aplicou a majorante do concurso de pessoas sobre a pena já aumentada em razão do uso de arma de fogo, isso fez com que a pena aumentasse mais de 10 meses, elevando a pena que deveria ser, ao nosso sentir, de 8 anos para 8 anos, 10 meses e alguns dias, o que aí fora fixado como regime inicial de cumprimento de pena ou regime fechado. Certo? Os esclarecimentos, excelência, seriam somente esses. Os demais pontos postos estão já aí no petitório, que com certeza vocês tiveram acesso. E finalizo aqui pugnando pela reforma da sentença, exclusivamente no que tange a dosimetria da pena, para readequá-la. E uma vez readequada, afastando o bis in idem, que seja procedida a detração da pena já cumprida e fixado o regime inicial, o regime semiaberto. É o que se requer, excelência. Obrigado. Desembargador Gilson Barbosa, relator, antes de passar a palavra a Vossa Excelência, aliás, Vossa Excelência tem a palavra e aí... Presidente, eu distribuí com os senhores o voto e há uma preliminar de não conhecimento quanto ao pleito de realização da detração penal que suscitei e peço agora o parecer oral do Ministério Público. Doutor José Aldo, Vossa Excelência tem a palavra. Pois não, senhor presidente. Excelência, a posição que eu tenho com relação à detração penal é que a matéria é do juízo de conhecimento, e já é de conhecimento da Câmara Criminal, minha posição. Por esse motivo, eu entendo que deve ser realizado assim dentro do juízo de conhecimento, e não no juízo de execução. Por essa razão, minha posição é pela rejeição da preliminar suscitada pelo relator. Desembargador Gilson Barbosa, relator. Pronto, eu distribuí com os senhores, como já foi dito, e me permitam que eu diga só que no final da minha emenda, eu digo apelo parcialmente conhecido e nesta parte desprovido. Eu, com relação à preliminar, eu peço vênia ao relator, rejeito.
No mérito, eu acompanho Sua Excelência e o provimento parcial dado ao recurso do Nelito faz com que a pena de William Gustavo de Oliveira Batista reste fixada em 6 anos de reclusão e o regime semiaberto. Excelência, pela ordem, eu acho que o senhor está verificando aí o processo errado. Esse é Pablo Micaías. É o 42. É o 42º, desembargador. É, 42º, tem razão, Deixe-me só fazer aqui Estou negando provimento, presidente. Está negando provimento ao recurso de Pablo e de Cíntia. O de William é o 43. Peço desculpas ao doutor Nelito. Então, proclamo o resultado. A preliminar, vencido o desembargador Glauber Rego. Desembargador Saraiva Sobrinho, ratifica o voto registrado no sistema? Presidente, ratifico, acompanhando o eminente relator, naturalmente com os cumprimentos ao ilustre advogado, mas a tese me parece muito segura, como posto no voto, e, mais uma vez, infelizmente, discordando do eminente procurador de justiça. Na verdade, penso eu, e reitero esse pensamento, quem terá elementos ou tem elementos para averiguar a questão da detratação é o juiz executor, se o cidadão tem falta, se houve unificação de pena. Então, por isso aí é que eu divido também na questão preliminar. Essa questão já foi debatida aqui na Câmara Criminal, e sem me alongar e sem renovar o debate, a detração penal, o artigo 387, parágrafo 2º, se não estou enganado, ele define como sendo a matéria do juízo de conhecimento e é um critério objetivo. Faltas, unificação, isso aí pouco vai importar. É para a definição do regime inicial do cumprimento de pena. E a questão da competência do juiz de execução, ela resta concorrente, por conta de não tendo sido realizada a detração penal no momento oportuno, que seria a prolação da sentença, restará ao juízo da execução a sua competência concorrente, se não estou enganado, o artigo 66 da LEP, combinado aí com o 387, parágrafo 2º do CPP. E aí, mais uma vez, é uma questão objetiva. A matéria está bem viva, eu trago aqui um voto no processo seguinte em que eu acompanho o relator, mas com fundamentos diversos e no momento oportuno eu farei os esclarecimentos. Mas no caso concreto, eu proclamo o resultado agora em definitivo. A questão preliminar suscitada pelo relator, por maioria, ela foi acolhida, vencido o desembargador Glauber Rego, que a rejeitava, e no mérito o processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Doutor Nelito, um abraço e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Bom dia a todos, um abraço, tudo de bom. Até mais. O seguinte, com sustentação oral, é o 8º, na ordem cronológica, é o apelo criminal número 10.12.16, isto 08, ano 2019, apelante Gustavo Sena Negreiros, advogado Dr. Thales de Lima Góes Filho, apelado Gilton Sampaio Souza, advogado doutora Gliciane Patrícia de Souza. O relator, desembargador Saraiva Sobrinho, não tem revisor. Processo em mesa, desembargador Saraiva? Senhor presidente, processo em mesa, senhor presidente. E o pedido de sustentação oral é doutor Thales. Está na sala? Presidente, Pois não. em face do pedido de sustentação oral, me parece talvez seja improducente, até porque na proposta de voto encaminhada a Vossa Excelência com bem antecipação, eu estou conhecendo e dando provimento ao apelo.
É o 8º, deixa-me ver aqui. Se Vossa Excelência permite, eu gostaria de resumir meu voto não somente na leitura da emenda. Pois não. Vossa Excelência tem a palavra. Tá? Só anotando aqui que o registro de voto aqui acompanhando Vossa Excelência já do desembargador Gilson Barbosa e o meu também já registrado. Então, São Vossa registros, Excelência tem a palavra aí para só fazer para a emenda, eu digo penal e processual penal, APCRIM, calúnia em face de agente público irrogada por meio facilitador da ofensa, artigo 138, combinado com o artigo 141, 2 e 3 do Código Penal, édito condenatório, pleito de absolvição, assertivas de cunho nitidamente jornalística e veiculadas com esteio em pauta idônea, ausência de dolo e demais componentes objetivos do tipo incriminador, deciso reformado, conhecimento e provimento, senhor presidente. Perfeito, como já anunciado. Pois não? Senhor presidente, apenas para registrar a posição do Ministério Público, eu sei que não houve sustentação oral, mas a posição do Ministério Público foi adotada pela 3ª Procuradoria quando eu estava em substituição. Então, o parecer foi elaborado por mim, analisei a questão e concordo plenamente. E o recurso deve ser dado provimento, sim, nessa matéria jornalística. Não vislumbrei esse objetivo específico de causar prejuízo a alguém, esse dolo, e concordo integralmente com as razões que o desembargador agora apresenta, o desembargador Saraiva Sobrinho. Só isso, Celso. Obrigado. Presidente, pela ordem. Pois não, desembargador Saraiva. Exatamente, senhor presidente. Eu fiz esse destaque no voto, doutor Zé, até me perdoe a omissão, o nada de voto em consonância parcial com a 4ª PJ. E eu me utilizei, inclusive, da argumentativa de Sua Excelência quando emitiu o seu parecer. Muito bem posto, Excelência. Parabéns. Perfeito. Proclamo o resultado. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Sempre lembrando, processo eletrônico e disponibilizado com antecedência, inclusive registrados os votos e ratificados aqui nesta oportunidade. Então, não há nenhum outro pedido de sustentação oral, Ana Cláudia? Não, senhor Excelência. Não há. Vamos à pauta anterior de número 48, apelo criminal número 10.0237, diz 57. Só abrir aqui o processo. 48. Origem, primeira vara da comarca de Pau dos Ferros, apelante José Deusimar de Paulo Silva, advogado doutor Aldeberto de Alencar Coelho, apelado do Ministério Público. Eu sou o relator, revisor desembargador Saraiva Sobrinho, e registro anotado que em 14 de junho do ano 2022, após o voto do relator dando provimento ao apelo e o voto divergente do desembargador Saraiva Sobrinho, pediu vista dos autos o desembargador Gilson Barbosa. Desembargador Gilson Barbosa, Vossa Excelência tem a palavra. Eu acompanho a divergência. Perfeito. Então, deixe-me anotar aqui, antes de proclamar, o voto divergente do desembargador Saraiva Sobrinho é no sentido de que o processo retorna ao gabinete do relator para complementação do voto. Não é isso, desembargador Saraiva? Vossa Excelência, por favor, pode aclarar. Excelência, exatamente do tocante ao mérito, né? Uma vez vencedor, né, eu digo aqui, destaque divide o relator para rejeitar a objeção, eximindo de incursionar no mérito propriamente dito do apelo, quanto à diretriz imposta do artigo 212 do regimento interno. E assim sendo, uma vez que está vencedor na divergência ora posta, pugno nos termos já antecipados no item anterior, pelo retorno dos autos ao relator para o enfrentamento da matéria de fundo. Eu observei esse detalhe, desembargador Saraiva, e imagino que já possa fazê-lo aqui nesta oportunidade, por moral e se for o caso, e necessário, farei também por escrito. O meu voto, a preliminar que existe, é com relação à intempestividade do recurso que foi suscitada pelo Ministério Público em contra-razões e que foi rejeitada. E no mérito, o que eu digo
e aí eu imagino que tenha suscitado dúvidas, é que a prova existente, ela seria nula por conta da invasão do domicílio do apelante não ter observado os princípios constitucionais, né, e as regras processuais pertinentes. Não houve autorização, a autorização que havia era para aferir se o material de um roubo que tinha acontecido no dia anterior estaria na posse do apelante. E a autoridade policial ingressou no imóvel do apelante, não encontrou nenhum material que teria sido noticiado como fruto de roubo e, ocasionalmente, encontrou uma arma calibre .36 desmuniciada e também 2 passarinhos que estavam, se não estou enganado, no muro lá da residência do apelante. E por conta disso, ele não foi, obviamente, denunciado pelo roubo, foi denunciado pelo crime de posse de arma, se não estou enganado, é o artigo 14, e também pelo crime ambiental. E sobreviveu a sentença condenatória. No meu voto, retomando, eu entendi por ser nula as provas, e aí talvez uma tecnia, eu concedi aqui um habeas corpus de ofício. Eu imagino que poderia já de imediato ser no sentido de provimento do apelo. Mas o voto de Vossa Excelência, Edmar do Solar, me permite uma retificação no sentido de complementar o voto, uma vez que vencido nessa questão da nulidade da probatória. E agora enfrentando a matéria, considerando a arma apreendida e também os passarinhos. E imagino que aqui possa ser ainda dado provimento ao apelo, fazendo-se uso do princípio da bagatela, né? E eu observo aqui um precedente do ministro Ribeiro Dantas, nosso conterrâneo, na 5ª turma do Tribunal da Cidadania, julgado em 17 de novembro do ano 2020, é o HC 619747, origem lá no estado do Acre, e naquela oportunidade disse Sua Excelência que, abro aspas, é evidente que a aplicação ou não do princípio da bagatela está diretamente relacionada às circunstâncias do flagrante, sendo imperioso o vislumbre imediato da ausência de lesividade da conduta, o que não ocorre, por exemplo, quando a apreensão está atrelado à prática de outros delitos, ou mesmo quando há o acompanhamento das munições por arma de fogo, apta a preencher a tipicidade material do delito. Disse ainda Sua Excelência, no caso em apreço, tem-se que o réu foi condenado pela prática do delito tipificado no artigo 14 da Lei 10.826, 2003, por ter sido preso em flagrante portando um cartucho calibre 38 desacompanhado de arma de fogo, além de 3,6 gramas de maconha. Com efeito,
ao contrário do que leva a crer o acórdão ora impugnado, o fato do réu ter sido surpreendido com pequena quantidade de entorpecente não obsta o reconhecimento à bagatela. Tanto é que o réu sequer foi denunciado pela prática do crime de tráfico. Fecho aspas. Pois bem, e me permitindo, pedindo vênia para me utilizar aqui as palavras do ministro Ribeiro Dantas, mutatis mutandis, no caso concreto, nós temos a apreensão de uma arma, me parece uma arma de caça, desacompanhada de munição, né? E lá no caso, julgado pelo ministro Ribeiro Dantas, a apreensão de maconha. Aqui são 2 passarinhos, todos sabem, uma prática comum e usual do sertanejo do nosso interior aí do estado. Então, eu com estas razões, eu complemento o meu voto e dou provimento ao apelo no sentido de, aplicando o princípio da bagatela, entender não existir a tipicidade material e absolver o apelante. É o meu voto que faço o complemento nesta oportunidade. Desembargador Gilson Barbosa, como vota Vossa Excelência? Presidente, eu vou manter o voto, embora Vossa Excelência tenha, não sei se a expressão evoluído, não gostam tanto de usar, eu digo que mudou um pouco o voto, mas eu permaneço ainda, com todo respeito, não me convenceram ainda das afirmações feitas agora. Desculpe, mas eu vou manter o meu voto ainda. Desembargador Saraiva Sobrinho. Senhor presidente, com a devida permissão de Vossa Excelência, sem nenhum questionamento, eu argumento o seguinte: as razões do mérito Vossa Excelência só está trazendo agora. Não que tenha me pego de surpresa, mas que eu preciso fazer um exame, ou alimentar mais essa ideia muito bem produzida por Vossa Excelência. E se não for pedir muito, eu gostaria que Vossa Excelência juntasse as razões por escrita, somente aí eu poderia examinar melhor o que foi posto para efetivamente enfrentar o mérito. É meu apelo. Sem dificuldades, desembargador Saraiva, eu farei aquilo que foi dito nesta oportunidade, obviamente é o meu voto, é o resumo do meu voto, eu farei por escrito, já está registrado, e farei o registro do pedido de vista de Vossa Excelência, e tão logo feito aí a transcrição, será encaminhado a Vossa Excelência para o voto vistas. Então, pois não, desembargador Gilson. Presidente, como é patente, enquanto não proclamado, a gente pode mudar o voto. Não estou dizendo que tenho interesse em mudar ou permanecer, mas, de repente, o desembargador Saraiva, como fluente que o poderá trazer algum argumento que eu veja a necessidade de acompanhá-lo ou migrar. Eu permaneço com o voto até que Sua Excelência traga a conhecimento nosso essa nova posição, como ele pediu vista. Perfeito. Por óbvio, o poder de convencimento do desembargador Saraiva Sobrinho é bem maior que o meu, então certamente Vossa Excelência terá esta oportunidade. Farei aqui a proclamação parcial. Após o voto do... Então, vencido o desembargador Glauber Rego, com relação à questão da nulidade probatória, fez Sua Excelência a complementação do voto, no sentido de entender pela atipicidade material dos delitos, aplicando o princípio da bagatela e dando provimento ao apelo, pediu vista dos autos o desembargador Saraiva Sobrinho. Disse aguardar o voto vista o desembargador Gilson Barbosa. Perfeito? Então, desembargador Saraiva, farei a complementação ainda hoje, então logo chega em gabinete e será o processo encaminhado a Vossa Excelência. Muito agradecido, presidente. Vamos, na sequência, ainda
da pauta anterior, o de número 49, agravo em execução penal número 80.0088, dígito 07, ano 2022. A origem é Terceira Vara da Comarca de Ceará-Mirim, agravante Francisco Edson Camilo, advogada doutora Cátia Germânia Ferreira Camarão, agravado o Ministério Público, relator o desembargador Gilson Barbosa. E restou anotado que, em 14 de junho de 2022, após o voto do relator, conhecendo e negando provimento ao presente agravo em execução penal, pediu vista dos autos do desembargador Glauber Rego. O desembargador Saravia Sobrinho declarou aguardar o voto vista. Eu fiz o registro do meu voto aí, do sistema, do número 49, o processo, deixa-me só abrir aqui. Acompanhando Sua Excelência, o desembargador Gilson Barbosa, relator, no entanto, com fundamentos diversos. E eu, resumidamente, eu digo no meu voto que o que pretende o agravante é uma mudança do regime inicial do cumprimento de pena em razão da prisão provisória que cumpriu e, aplicando-se a detração penal, diz o agravante, teria ele direito ao regime semiaberto. E o voto do relator, desembargador Gilson, na minha visão, enfrenta a matéria na perspectiva de uma progressão de regime. Disse Sua Excelência que não teria o agravante cumprido a fração necessária para alcançar o regime menos gravoso. No entanto, como digo no meu voto, a questão ela deve ser enfrentada, ainda que pelo juiz da execução penal, considerado o artigo 66, inciso 3, a linha C, da Lei de Execução Penal, combinado, obviamente, com o 387, parágrafo 2º do CPP, na perspectiva da detração penal e para definição do regime inicial do cumprimento de pena. Pois bem, no caso concreto, o apelante, ele, embora tenha um período de prisão provisória que, abatido da quantidade de pena fixada, permita a possibilidade de aplicação do regime semiaberto, no caso concreto, o que se tem é que, na primeira fase da dosimetria, circunstâncias judiciais, as 4 que foram fixadas no primeiro grau, somente 3 foram retiradas aqui no juízo revisional, na apelação criminal. Então, restou ainda uma circunstância negativa que, conforme reiterados precedentes do STJ, desta Câmara Criminal, permite a aplicação, ainda que uma pena inferior, que o resultado com a detração penal tenha-se uma pena inferior a 8 anos, seja fixado o regime fechado. Então, com estas razões, com fundamentos diversos, eu acompanho Sua Excelência, o relator desembargador Gilson Barbosa, no sentido de negar provimento ao agravo em execução penal, permitindo, considerando correta a decisão de primeiro grau que deixou o agravante no regime fechado. É o meu voto que faço e já disponibilizado e, obviamente, já juntado aos autos. E eu proclamo o resultado, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator, sendo que o desembargador Glauber Rego o acompanhou com fundamentos diversos. Vamos, na sequência,
da sessão anterior, nós temos os 3 processos, desembargador Gilson, que ficaram na relatoria de Vossa Excelência e que demandam aí a necessidade de parecer oral. Então, Vossa Excelência, por favor, pode identificá-los e já passar a palavra aí ao nobre procurador. Obrigado, presidente. O primeiro da pauta é o de número 50 da pauta. É uma apelação criminal da comarca de Mossoró, primeira vara. O apelante é Diogo Ítalo da Silva. É uma preliminar de não conhecimento do pedido de aplicação da multa por abandono da causa. Artigo 265 do Código de Processo Penal. Que suscito e peço parecer oral do Ministério Público. Doutor Zé Alves, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhor relator, eu analisei a preliminar citada pelo desembargador Gilson e concordo que há necessidade de se conhecer o motivo, ou os motivos pelos quais o advogado não deu sequência ao andamento da causa. Então, por esse motivo, eu entendo que deve ser acolhida a preliminar citada. Bem, Desembargador Gilson. no caso, eu tenho o recurso conhecido parcialmente e desprovido, presidente. O segundo... Só proclamando, desembargador Gilson, aqui registrado o sistema, acompanhando Vossa Excelência, o desembargador Saraiva também ratifica o voto, desembargador Saraiva? Sim, presidente, acompanho. Então, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte, desembargador Gilson. O seguinte é o de número 51 da pauta, uma apelação criminal da comarca de Jardim, 14ª comarca do Jardim de Natal. Deve ter havido um erro aqui, digitação. Os apelantes Fábio José da Rocha e José Vieira de Melo. É uma preliminar de não conhecimento parcial dos recursos citados pelo que suscitei agora. Doutor Zé Alves, com relação à preliminar. Excelência, eu estou vendo que a preliminar que o relator sustenta é com relação aos pedidos de detração penal. E essa matéria, como é de conhecimento da Câmara Criminal, eu tenho uma posição definida e entendo que a matéria é juízo de conhecimento. Por esse motivo, eu opino pela rejeição da preliminar citada, Excelência. Eu registro a minha divergência com relação à preliminar, desembargador Gilson, obviamente, pedindo vênia, e acompanho Vossa Excelência no mérito. Certo. Então, meu voto dizendo no final, recursos conhecidos em parte e nesta parte parcialmente providos. Então, anotada a divergência na preliminar, Ana Cláudia, o mérito julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte, desembargador Gilson. O seguinte é o de número 52 da pauta, é uma apelação criminal da 14ª Vara Criminal do Natal, o apelante é Carlos André, e a preliminar é aquela sempre alegada, de respeito à concessão da justiça gratuita e redução da pena de multa. Doutor José Alves, antes de Vossa Excelência proferir aí o seu parecer, e já é do nosso conhecimento, a sua opinião, só para registrar, o STJ até que enfim enfrentou essa matéria e dizendo que, de fato, é da competência do juízo da execução. Não sei se Vossa Excelência teve acesso a essa decisão do STJ, que me parece ser recente. É recente, bem recente. Exatamente. Excelência, a decisão, eu não me lembro se viu, eu vejo tantas decisões que eu não me lembro, talvez até tenha visto. Mas eu ainda vou manter a minha posição, entendendo da seguinte maneira. Primeiro, que não é vinculante a decisão, né? Entendendo o seguinte, que a concessão de benefício da justiça gratuita, eu vou apenas falar um pouco sobre isso, que rapidamente, já inclusive tive uma oportunidade de falar com Vossa Excelência, desembargador Glauber, sobre a minha posição. Ela está prevista como pode ser qualquer grau de ofício. Então, eu não vejo como levar para o juiz de execução a matéria que pode ser apreciada de ofício em qualquer grau de jurisdição. Então, eu continuo entendendo que, em relação à concessão ou não do benefício da gratuito, deve ser feito o juiz de conhecimento. Agora, a capacidade de pagamento, aí sim é do juiz de execução, porque se tiver condições de pagar ou não, no caso de indeferimento,
sim, deve ser analisada pelo juízo de execução. Com relação à pena de multa, também entendo que a matéria deve ser apreciada no juízo de execução, porque ela está sendo submetida ao segundo grau de jurisdição. Agora, a capacidade de pagamento, aí eu me restringo a esse aspecto, é que deve ser analisada pelo juiz de execução, porque é lá onde será executada tanto a pena privativa de liberdade quanto a eventual pena restritiva de direito, no caso, uma pena de multa também. Então, nesses casos, eu entendo que a matéria é sim do juiz de conhecimento. Vou aguardar e analisar com mais cuidado ainda as posições jurisprudenciais e doutrinais, mas ainda não me convenci de que essa matéria é adstrita ao juiz de execução. Por esse motivo, excelência, opino pela rejeição das matérias preliminares citadas pelo relator. Desembargador Gilson. No final da ementa, eu digo que o recurso parcialmente conhecido e no mérito desprovido. A proclamação, Ana Cláudia, a preliminar acolhida à unanimidade, anotada aí o parecer em dissonância com o parecer oral do ilustre procurador doutor José Alves. E no mérito, julgado também à unanimidade nos termos do voto do relator. Não há nenhum outro processo que demande aí a parecer oral? Não. Ministério Público, alguma observação, algum destaque nos processos que terão julgamento virtual, doutor Zé Alves? Não, excelência. Não há? Ana Cláudia, se puder espelhar a pauta aí, para que possa... Eu vou ter os demais, todos eles, julgados de forma virtual, o processo judicial eletrônico, disponibilizados com antecedência, registrados os votos. Eu vou ter no 67, que é o habeas corpus número 80.51.50, dígito 28, ano 2022. Deixa-me ver aqui. Ano 2022, 67. Impetrante, doutor Wilker Meira Matoso Freire, paciente André Yuri Diniz Mafra, autoridade coatora, juíza da 13ª Vara Criminal da Comarca de Natal. O relator é o desembargador Saraiva Sobrinho. Desembargador Saraiva Sobrinho, eu vou pedir vistas, mas Vossa Excelência tem a palavra, obviamente, para proferir aí o seu voto. O número 67 da pauta aí. Eu aguardo o voto vista. Só constando, presidente, que o voto foi liberado previamente e eu estou, resumidamente, conhecendo e denegando a ordem. Perfeito. Justificando, embora não seja necessário o pedido de vistas, é que o 67... É que a acusação é de apreensão de 4 frascos de anabolizantes. E aí eu vou pedir vistas aqui para aferir aí a alegada atipicidade da conduta. Então, após o voto do relator, conhecendo e denegando a ordem, pediu vista dos autos do desembargador Glauber Rego. Disse aguardar o voto visto o desembargador Gilson Barbosa. Deixe-me ver um outro aqui, antes de... Desembargador Saraiva Sobrinho, Vossa Excelência tem algum habeas corpus em que é impetrante o Ministério Público? Não, né, Necha? Eu não, presidente. Não, né? Então eu confundi aqui. Então, anotado o pedido de vista, os demais julgados à unanimidade, nos termos do voto do relator. Algum outro processo em mesa que não tenha sido apregoado, que independa de pauta, extra-pauta? Não há? Alguma observação mais? Desembargador Saraiva. Tenho não, presidente. Tudo mantido as propostas de voto. Podemos encerrar. E a nossa próxima sessão, Ana? Terça-feira? Terça-feira, dia 28. Terça-feira, 28. Então, bom São João aí para todos, festejos, e até lá, se Deus quiser. Um abraço, saúde para todos. Às 8h54, declaro encerrada a presente sessão.